Boa tarde. Hoje vamos discorrer sobre o solo como um fornecedor de nutrientes para as plantas, ou seja, o solo como um meio para a vida das plantas. Então vamos falar sobre as características gerais do solo, principalmente em relação às suas fases. Mas antes de começar propriamente este assunto, eu pergunto para vocês, o que é o solo sob o prisma da agronomia, ou seja, o solo, o conceito de solo de um agrônomo. Como é que um agrônomo conceitua solo? Porque o solo, para muitas pessoas, não passa daquela plataforma onde a gente pisa. Para outras pessoas, como, por exemplo, para o geólogo, o solo nada mais é do que o resultado do intemperismo das rochas. Então, o solo pode ser conceituado sob diferentes pontos de vista. Para o agrônomo, um conceito bastante completo de solo é este que eu estou apresentando aqui. É aquela parte superficial, não consolidada do manto de intemperismo, a qual encerra compostos minerais, matéria orgânica e vida microbiana, permitindo o desenvolvimento das plantas. Ou seja, o conceito de solo, sob o prisma da agronomia, tem que levar em consideração todos esses aspectos, principalmente a vida microbiana e ao desenvolvimento das plantas. Então isso é fundamental para se conceituar o solo. O solo, na verdade, é um sistema de 3 fases. A fase líquida, ou solução do solo, a fase gasosa, que é o ar do solo, e a fase sólida, que é representada pelos minerais e matéria orgânica. Geralmente, nos livros de fertilidade do solo ou nutrição de plantas, os autores representam o solo sob a forma desse infográfico, na forma de pizza. Então esse solo seria representado assim, com as suas 3 fases aqui, com um percentual adequado para um solo ser trabalhado adequadamente pelos produtores, pelos agricultores. Então, aqui, por exemplo, a fase gasosa, que é muito parecida com a fase gasosa acima do solo, que tem 78% de nitrogênio na forma de N2, 20 a 21% de oxigênio, o O2, e 0,3 a 1% de dióxido de carbono. A fase líquida, que é a solução do solo, também aqui 25% da pizza, que é representada pela água do solo, ou solução do solo, onde vamos ter os nutrientes dissolvidos e disponíveis para as plantas, e é onde todas as reações químicas acontecem. E a fase sólida, que nós dividimos em fase sólida mineral e fase sólida orgânica. É claro que aqui a fase sólida mineral é a maior parte da fase sólida, 45%, onde vamos ter desde aqueles fragmentos maiores que nós podemos ver como
nós chamamos cascalhos, calhaus, matacões, que são os fragmentos maiores, tipo pedras e outros objetos, a areia, o silt e a argila. E a fase sólida orgânica, um solo com 5% de matéria orgânica, por exemplo, seria um solo muito bom, do ponto de vista da vida microbiana e de outros aspectos. Então, a fase sólida orgânica é aquela onde estão os resíduos de vegetais, animais e micro-organismos. É claro que essas 3 fases, no caso 4 aqui com a matéria orgânica, elas estão em equilíbrio dinâmico. Muitas coisas estão acontecendo aí, nesse sistema solo. Por exemplo, essa questão do ar do solo, da fase gasosa, isso é muito importante, porque aqui vamos ter o oxigênio que vai permitir a respiração das plantas através das raízes e também a respiração de todos os grupos microbianos importantes, como fungos e bactérias, que a maioria é aeróbica. Aliás, todos os fungos são aeróbicos e a maioria das bactérias também é aeróbica, ou seja, precisam de oxigênio para o seu metabolismo. Além disso, nós vamos ter o nitrogênio. Lembrem da fixação biológica do nitrogênio. Se neste solo tivermos uma população de bactérias diazotróficas, então elas vão funcionar muito bem, porque vai ter nitrogênio em abundância. E qual a situação onde nós não teríamos ar no solo? Ou seja, o solo seria totalmente desprovido de atmosfera, de ar, de fase gasosa. Existem muitas situações, por exemplo, quando a fase líquida toma conta do solo. Depois de uma grande chuva, ou solos que ficam permanentemente inundados, então só vamos ter água ali interagindo com a fase sólida. Então, nessas situações, muitas coisas são diferentes do que normalmente acontece quando a fase gasosa está em equilíbrio com a água do solo. Além disso, nós também podemos ter situações em que o solo não é manejado adequadamente, começam a aparecer problemas de compactação, muita circulação de máquinas e animais, podem tornar o solo compactado. O que é que acontece com o ar do solo? Desaparece. Os poros vão se comprimindo e o ar vai sendo expulso daquela região. Então, também não é muito interessante para a prática agrícola, esses solos muito compactados, porque não tem ar. E a fase líquida é importantíssima, porque, como a gente vê aqui, os nutrientes estão aí dissolvidos. É da parte líquida que as plantas absorvem os nutrientes. Além disso, a água é importantíssima para a própria composição da planta, ou seja, todas as células vegetais precisam de água para funcionarem. Então, mais de 90% no geral das plantas é água. Então, tem que ter fase líquida sempre disponível. E temos que ter uma fase sólida extremamente eficaz, eficiente, no sentido de fornecer os nutrientes para a fase líquida, para que esses nutrientes possam ser absorvidos pelas plantas. Ou seja, se não tiver água, não há absorção, porque as plantas não vão absorver diretamente da fase sólida. Elas têm que ter essa ligação que seria a água, seriam os filmes de água, onde os nutrientes, e eu diria até os próprios micro-organismos, vão estar circulando ali para fazer o seu trabalho, que é importantíssimo, né, de manter o ecossistema, e o sistema solo funcionando plenamente. Além disso, temos também a fase orgânica, que é sempre interessante. Eu quero alertar que podem existir solos que só tenham fase mineral sem orgânica, ou seja,
Aqui mesmo no nosso lavrado, as condições são tão assim, agressivas para os micro-organismos, as reações acontecem tão rápido que praticamente não temos muita matéria orgânica, pelo menos formada na forma de humus, nos nossos solos, devido a essa alta taxa de mineralização que acontece aqui devido à temperatura. Então, vários fatores podem fazer com que a fase sólida seja só mineral. E podemos também, inclusive, ter solos com muita fase sólida orgânica, ou seja, solos turfosos, solos florestais, muitas vezes tem uma fase orgânica até maior do que 5%, pode chegar até mais de 30%. Então, várias situações podem acontecer nesse sistema de 3 fases.